Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli e nós vamos falar sobre divisão de polinômios. Então observe que neste caso aqui nós temos, olha, então qual que vai ser a nossa discussão? Então eu tenho o polinômio ax e tenho o polinômio bx. A nossa discussão é o seguinte: será que se eu pegar o polinômio ax, dividir pelo polinômio bx, qual que vai ser o meu quociente e qual que vai ser o meu resto, tá certo? Ó, então, essa é a nossa discussão. A nossa discussão também vai muito além, tá? Do terceiro ano, uma discussão que a gente já fala sobre essa situação há algum tempo. Por exemplo, será que ax é divisível por bx? Será que eu posso falar, tá? Será que eu posso falar que ax é múltiplo de bx? O que vocês acham? Eu posso falar isso? Depende de quem? Depende do resto. Se por acaso o resto for igual a zero, quer dizer que ax é divisível por bx. Agora, se o resto for diferente de zero, ax não é nem múltiplo e nem divisível por bx. Lembrando que a palavra divisor também está aí no nosso vocabulário, hein, gente? Ó, então, isso significa que bx não é divisor de ax se por acaso o resto for diferente de zero, tá? Então, vamos começar a nossa divisão aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu polinômio de quarto grau, que é ax mais 3x. Observe que aqui a gente, observe que não temos aqui, olha, não temos o termo ao quadrado. Então, eu vou colocar o termo ao quadrado, ó, mais 0 vezes x quadrados, depois menos x mais 5, dividido por x quadrados menos 2x, tá? Então, lembrando que a nossa divisão começa com quem, ó? Termo de maior grau dividido pelo termo de maior grau aqui. Então, vou fazer a minha divisãozinha aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, x à quarta dividido por x quadrados, certo? Ó, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, então vai ficar, ó, 4 menos 2 dá 2. Então, aqui ficou x elevado a 2. Aí, eu tenho que perguntar, vai ter resto ou acabou a divisão? Para eu descobrir se tem resto, eu pego o meu resultado da minha primeira divisão e multiplico pelo quociente. Mas, professor, eu usei só o termo ao quadrado, não importa, tá? O divisor é quem divide o meu número em partes iguais, tá? O meu termo de maior grau é o que define o resultado, o grau do meu resultado. Então, eu faço, ó, x quadrados que multiplica x quadrados, certo? Ó, menos 2x. Então, fazendo a distributiva, então vai ficar x à quarta, né? Mais vezes mais vezes menos dá menos. E aqui vai ficar 2x ao cubo. Beleza? Ó. Então, vou colocar o meu resultado aqui e vou descobrir a diferença, tá? Para eu descobrir a diferença, lembre-se disso, anota aí, gente, ó. Eu tenho que multiplicar esse valor aqui, ó, eu tenho que multiplicar isso daqui por menos 1, porque é a diferença. Então, ó, vou pegar aqui e vou multiplicar por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1x à quarta, menos vezes menos dá mais. Então, lembre-se, achei o meu resultado, para determinar o meu resto, eu tenho que achar a diferença, afinal de contas. Se eu tenho o meu dividendo, que é o meu polinômio ax, certo? E achei o resto, eu preciso descobrir qual é a diferença entre o meu resto e o meu ax, que é o meu dividendo, tá certo? Ó, então, vamos lá. Ó. Então, ó, aqui simplificou.
E aqui eu posso somar, então ficou 5x ao cubo. Ó, aqui é zero, gente, não vou nem carregar, se caso aparecer novamente, ele vai, aí eu coloco, tá? Se por acaso, achando o resto, aparecer o termo ao quadrado, eu volto a colocar. Então, sobrou menos x mais 5. Aí você vai perguntar, dá para continuar dividindo? Olha, depende. Pergunto para vocês, o grau do resto é maior, menor ou igual ao grau do divisor? O que vocês acham? Ah, professor, nesse caso aqui é maior. Ah, então dá para continuar dividindo, tá certo? Ó, dá para continuar dividindo, sim, tá? E qual vai ser a minha divisão? Então, vamos lá, gente, vamos lá, ó. Vou colocar aqui agora. Então, ó, de novo, termo de maior grau, ó, do meu divisor, vai dividir o termo de maior grau do meu resto. Então, vai ficar assim, ó, 5x ao cubo, dividido por x quadrados, que vai ser igual, ó. Então, aqui vai ficar 5x, certo? Ó. X ao cubo dividido por x quadrados, conserva abaixo, subtrai os expoentes, dá x elevado a 1. Então, ficou aqui. Agora, eu vou colocar aqui, ó, mais 5x, tá? Lembrando que aqui é como se fosse a centena, aqui, na verdade, é a centena e aqui é a minha dezena, beleza? Tem resto? Bom, para descobrir se tem resto, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o resultado da minha divisão agora e vou multiplicar pelo meu divisor. Vai ficar assim, ó, 5x que multiplica x quadrados menos 2x. Faz a distributiva, tá certo? Ó, então, aqui vai ficar 5x ao cubo, mais vezes menos dá menos. Aqui vai ficar 5 vezes 2, que dá 10. E x vezes x dá x ao quadrado, ó. Perceberam que apareceu o termo ao quadrado? Então, vamos colocar aqui, ó. 5x ao cubo menos 10x ao quadrado. Beleza? Ó. Ah, mas qual é a diferença entre o polinômio, que era... Agora, ó, nós estamos dividindo esse daqui, tá vendo, ó? Qual é a diferença entre o polinômio, que era o resto anterior, pelo o atual resto? Bom, a diferença, o quanto sobrou, vamos verificar, ó. Para eu fazer a diferença, lembre-se que eu tenho que multiplicar todo o meu resto aqui, ó, por menos 1, hein, gente, ó, para descobrir a diferença. Então, ó, vou multiplicar aqui por menos 1, aqui vai ficar, ó, menos 5x ao cubo mais 10x ao quadrado, hein? Então, aqui ficou menos e aqui ficou mais, beleza, ó? Então, ó, simplificou, aqui ficou, ó, que lembram-se que aqui é 10x ao quadrado, hein, gente, ó? 10x. Ah, professora, mas o termo ao quadrado, ele não era zero? No polinômio, sim, mas quando eu vou achando o resto, ele vai mostrando os graus de acordo com a ordem decrescente dos expoentes, hein, gente? Tá bom? Então, pode aparecer. Ah, professor, eu tô dividindo um polinômio de quinto grau, tá? De quinto grau, e apareceu o termo de terceiro que não aparecia. Tudo bem. Tudo bem, gente, não tem problema, tá bom? Então, olha, aqui vai ficar, quem vai sobrar? Então, vai sobrar 10x quadrados, aqui, menos 10x, certo? Ó, quer dizer, menos 1x mais 5, tá? Então, sobrou, ó, simplificou o termo ao cubo, sobrou o 10x quadrados, porque não tem nenhum termo ao quadrado aqui, e sobrou o menos x elevado a 1 e sobrou o 5, que é o termo independente, tá certo? Pergunto, dá para continuar dividindo? Sim. Por que que dá, gente? Por que que dá para continuar dividindo? Bom, eu só paro a divisão quando o meu resto tiver um grau menor do que o meu divisor. Tá? Porque aí eu consigo determinar o meu resto. Enquanto isso, eu vou dividindo, tá certo? Ó, vou dividindo. Então, vamos lá. Ó. Então, termo de maior grau dividido pelo termo de maior grau aqui. Então, vai ficar 10x quadrados dividido por quem, gente? Por x quadrados, ó. Então, aqui vai ficar 10x, ou
10, né? Porque aqui ficou x quadrados dividido por x quadrados, dá x elevado a 0, e x elevado a 0 é 1. Então, ficou 10 vezes 1. Então, vamos colocar aqui, ó, mais 10. Certo? Agora eu pergunto, qual é o meu resto? Sobrou o resto? Ai, não sei, vou ter que ver. Então, eu pego quem, gente? Ó, eu pego agora o resultado da minha última divisão, que é o 10, e multiplico pelo meu divisor. Então, eu faço 10 vezes x quadrados menos 2x. Faço a distributiva, então vai ficar 10x quadrados, ó, aqui, mais vezes menos dá menos, e 10 vezes 2 dá 20. Tá certo? Ok? Então, olha, vou colocar aqui. Como eu quero descobrir a diferença entre o meu resto anterior com o resto atual, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Certo? Ó, multiplicando tudo por menos 1, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Tá certo? E aí, olha, o que vai acontecer? Ó, cancelou aqui. Aqui, gente, ó, aqui é menos 1x, tá vendo? Ó? E aqui é mais 20x. Beleza? Ó? Então, o nosso resto ficou assim, ó. Tá? Então, o nosso resto ficou assim, ó. Ficou 19x mais 5. Tá certo? Isso significa que o nosso resto é diferente de 0. O nosso quociente, tá certo? Ó, é um grau, né? O nosso quociente aqui, ele é menor do que o grau do dividendo, tá? Então, percebam, tá? Tem que acontecer isso, tá certo? Ó. E o nosso quociente é x quadrado mais 5x mais 10, tá certo? Ó, então, se por acaso o enunciado ele pergunta para você, olha, ax é divisível por bx, então bx é divisor de ax, essa resposta aqui minha, não é nem divisor, ax não é nem múltiplo e nem divisível por bx, tá certo, gente? Então é isso, fiquem com Deus aí, um grande abraço.